Galera do YouTube, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai hoje continuar o nosso estudo dos gases e a gente vai para mais um assunto aí, que é a lei do gás ideal, ou também chamada de equação de Clapeyron, tá bom? Esse nome, equação de Clapeyron, geralmente não aparece muito, é mais utilizado a lei do gás ideal, tanto em ensino médio quanto em nível superior, mas tem alguns livros que ainda atrasam, então eu quis colocar também aqui, tá? Então vamos lá, gente. A gente estudou algumas aulas anteriores a equação geral dos gases. A gente viu que a gente tinha a pressão vezes volume dividido pela temperatura. Isso dava uma constante, ou seja, se eu pegar a pressão, volume e temperatura, não importando qual é o valor deles, essa divisão, essa fração vai ser sempre a mesma, vai ser uma constante. E a gente, a partir de agora, vai chamar essa constante de R, a gente vai simbolizar ela por R. R é a chamada de constante universal dos gases. Então, essa constante que a gente viu na equação geral dos gases em algumas aulas anteriores, a gente agora vai chamar de R. Agora, uma questão interessante, quanto vale o R? Quanto vale essa constante universal dos gases? Os cientistas fazendo experimentos, eles perceberam uma coisa. O R ele não depende do gás. O que significa isso? Não importa qual é o gás, não importa se é gás oxigênio, nitrogênio ou qualquer outro tipo de gás. O R não vai depender de qual é o gás. Mas o R vai depender do quê? Vai depender do número de mol daquele gás. Ou seja, vai depender do Nzinho, o número de mol, que é a quantidade de matéria. Então, o R não depende do tipo de gás, mas depende do número de mol, da quantidade de matéria daquele gás, tá bom? Então, vamos calcular o valor de R para 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão. Lembrando, condições normais de temperatura e pressão, tem temperatura de 273 Kelvin e eu tenho também a pressão de 1 atm. Então, se eu calcular esse R para 1 mol de qualquer gás aí, nas condições normais de temperatura e pressão, lembro que a fórmula é pressão vezes volume dividido por temperatura vai ser igual ao R, eu quero saber quanto é essa constante universal dos gases. Eu tenho a pressão de 1 atm, eu tenho a temperatura de 203 Kelvin e eu vou ter o volume de 22,4 litros. Ah, professor, de onde você está tirando o valor do volume? Lembre de uma aula que a gente estudou aí também passada, que foi hipótese de Avogadro. Ele fala que se você tiver a pressão e o volume nas condições normais, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu vou ter um volume para 1 mol de qualquer gás, exatamente 22,4 litros. Ou seja, 1 mol de um gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupa exatamente 22,4 litros, tá bom? Daí que eu estou tirando o valor do volume. Se você fizer essa divisão, fizer a multiplicação depois de dividir, você vai ter o R nas condições normais de temperatura e pressão para 1 mol de qualquer gás, é exatamente 0,082. Então, esse aqui é o valor de R para 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão. Agora, se eu calculei para 1 mol, se eu calcular para 2 mol, também nas condições normais de temperatura e pressão, agora vai ser para 2 mol. Aí os cientistas perceberam que eu tenho que colocar agora na fórmula mais uma variável, tem que colocar o número de mol. Aqui ele já estava, só que ele estava de forma implícita, como era 1, não era necessidade de colocar. A partir de que é 2, você precisa colocar na fórmula também. Então, a fórmula anterior vai ser acrescentado o número de mol. Agora vai ficar a pressão vezes volume dividido pela temperatura, vai ser igual ao número de mol vezes a constante universal dos gases, vezes o R, tá bom? Se eu tenho agora para 2 mol o cálculo, eu vou ter 1 atm, vou ter o volume de 22,4 litros, temperatura 203 Kelvin. Vai ser igual ao que? Esse resultado que a gente já sabe, é 0,082. Vai ser 0,82 vezes 2. Aí você vai achar o valor de R, tá bom? Para 2 mol. Beleza, pessoal? Então, daqui surge a lei do gás ideal, a equação de Clapeyron. Eles acrescentaram o número de mol e passaram a temperatura para cima, multiplicando. Então, passando a temperatura, multiplicando e acrescentando o número de mol, eu vou ter a lei do gás ideal, onde a gente vai ter a pressão vezes volume, vai ser o número de mol vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Essa é a lei do gás ideal ou a equação de Clapeyron, que é o famoso por você nunca rezei tanto, tá bom? Quando você está apaixonado, você quer lembrar, você lembra essa frase. Por você nunca rezei tanto. É uma fórmula de você gravar a equação a equação de Clapeyron, a lei do gás ideal. Por você nunca rezei tanto. PV-NRT, tá bom? O que acontece, gente? Essa lei do gás ideal, a equação de Clapeyron, ela pode parecer de outra fórmula também, que na verdade é quase a mesma coisa. A gente vai ter pressão vezes volume, vai ser igual a massa dividido pela massa molar, vezes RT.
Por que isso aqui, professor? Lembra que a gente tem número de mols, tá? O número de mol a gente calcula o quê? Pegando a massa do gás dividido pela massa molar do gás, tá bom? Então, a gente só desmembrou o que significa número de mol, tá bom? Então, pode aparecer PVNRT para vocês, ou na questão pode aparecer PVM, M maiúsculo, que é a nossa massa molar, dividido por RT, tá bom? Então, olha só, lembre o que é cada coisa. Nós temos a pressão, Pzinho, volume, massa, massa molar, constante universal dos gases, e T, que é a temperatura, tá? É bom vocês lembrarem o que significa cada símbolo desse aí. Outra coisa interessante, gente, é o R e as unidades. Então, o que acontece? Dependendo das unidades que vocês utilizam para as variáveis aqui, a gente vai ter um valor de R diferente, tá bom? A gente viu o quê? Que nas condições normais de temperatura, e pressão para 1 mol de qualquer gás, o R ele tem esse valor aqui, 0,082. Aí a unidade vai ser o quê? ATM, litro, mol, Kelvin, tá bom? Essa vai ser a unidade. Agora, se eu pegar a pressão, por exemplo, e não colocar em ATM, colocar agora em quilopascal, aí o valor do R vai mudar. O R vai ser 8,315 quilopascal por litro, mol, vezes Kelvin, tá bom? Então, dependendo de uma variável mudar, você vai ter uma outra fórmula aí. Então, aqui a gente está variando a pressão, então mudou lá. Agora, se eu pegar a pressão e não colocar em quilopascal e nem ATM, colocar em milímetros de mercúrio, quanto é que vai ser o valor de R? Aí eu vou ter o quê? 62,3 milímetros de mercúrio por litro, mol, por Kelvin. Então, essas são as unidades mais utilizadas quando está trabalhando com a constante universal dos gases. Vai depender muito, gente, do que as unidades que a questão vai dar, tá bom? Geralmente, a gente só vai modificar a pressão, tá? Se te der lá litro e litro, ou não te der uma unidade diferente de litro, você transforma para litro. Se te der uma unidade diferente de temperatura que não seja Kelvin, você transforma para Kelvin, tá bom? E essas aqui são as, vamos dizer assim, as unidades utilizadas para nossa querida constante, que muitos alunos acabam errando porque esquecem de transformar uma unidade em outra, então é muito importante vocês observarem isso aqui, tá bom? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Sobre essa aula aí, eu vejo vocês na próxima aula. E lembrando, gente, a gente não fez exemplo aqui, porque a gente vai ter aulas só para trabalhar exercício, e também não tem muito espaço aqui no quadro, tá bom? Pra gente fazer. Mas a gente vai ter vídeo aula só para trabalhar exercício dessa lei do gás ideal ou a equação de Clapeyron, tá bom? Então, forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!